Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo ótimo. Meu nome é João Cláudio Rufino e eu sou professor na Faculdade de Teologia. E quero te dar já as boas-vindas aqui no nosso canal, que tem justamente como seu mote, como seu objetivo, propagar o ensino bíblico profundo. Exatamente, esse canal é dedicado a todos aqueles que realmente desejam, aqueles que realmente querem fazer uma experiência profunda com a Sagrada Escritura. E o texto de hoje é um texto que traz um pouco de confusão para as pessoas. Exatamente, porque é o momento em que Jesus ele conversa com os saduceus. Exatamente. E ele vai tratar a respeito da questão da ressurreição dos mortos. Vamos entender o que esse texto realmente quer dizer? Texto este que é tirado lá de Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 38. Antes da gente entrar nesse texto de forma profunda, eu quero já pedir a você que possa curtir, que possa compartilhar, que possa deixar aqui embaixo os seus comentários e que também você possa fazer a sua inscrição aqui no nosso canal e ativar o sininho para as notificações, beleza? Então vamos lá. O texto diz assim: aproximando-se alguns dos saduceus que negam existir a ressurreição, interrogaram-no: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, tomará a viúva e suscitará descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro tomou a mulher e morreu sem filhos. Também o segundo. Depois o terceiro a tomaram. E assim os 7 morreram sem deixar filhos. Por fim, também morreu a mulher. Essa mulher, na ressurreição, de qual deles vai se tornar mulher? Pois todos os 7 a tiveram por mulher. Jesus lhes respondeu: os filhos deste século casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem julgados dignos de ter parte no outro século e na ressurreição dos mortos, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, pois nem mesmo podem morrer, são semelhantes aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ora, que os mortos ressuscitam, também Moisés o indicou na passagem da sarça, quando diz: o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Todos, com efeito, vivem para ele. Esse texto parece ser confuso, mas ele é bastante claro quando a gente tem noção de algumas realidades. A primeira realidade fundamental é compreender que nestes versículos Jesus já está em Jerusalém. Exatamente. Desde o capítulo 19, versículo 28 e 29, o autor já nos coloca diante da realidade desta cidade que é a capital da Judéia, onde ficava o templo. Templo este que Jesus, ainda em versículos anteriores, já tinha entrado e feito todo aquele processo de jogar as mesas para cima e assim por diante. Jesus então agora se depara com um grupo de pessoas
que é bastante poderosa, de pessoas poderosas, ou melhor aqui, que são os saduceus. Agora a gente precisa compreender quem são os saduceus. Bom, os saduceus, pessoal, dentro do Evangelho de Lucas, vão aparecer pela primeira vez aqui nesse texto. Exatamente. Antes, eles não vão aparecer. Depois, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 1, capítulo 5, versículo 17, no 23, versículos de 6 a 8, sim, eles estarão presentes. Entretanto, em Lucas é a primeira vez. E quem são esses fariseus? Eles são parte de uma espécie de seita que vem desde aquele que é o sacerdote Sadoque no Antigo Testamento. Como assim, João Cláudio? Eu vou te explicar. Quando Davi conquistou a cidade de Jerusalém, esta cidade pertencia aos jebuseus. E aí, havia lá um sacerdote cujo nome era justamente Sadoque. Davi faz uma aliança com ele e ele, Sadoque, passa então a encabeçar o serviço religioso. E aí, o que vai acontecer? Quando Davi morreu, Salomão foi apoiado pelos sacerdotes de Sadoque, ou também chamados de sadoquitas, exatamente. E a partir de toda essa história é que vai se desenvolver esse grupo que de alguma forma tomava conta do templo de Jerusalém, quando Salomão o construiu. Então, os saduceus são membros deste grupo de sacerdotes que já a longa data estavam na liderança do templo. Aqui é um dado muito importante. Eles não são fariseus, tá ok? Isso é muito importante. O grupo dos fariseus é uma coisa, o dos saduceus é outra. Os saduceus são sacerdotes do templo. E são sacerdotes, inclusive, num número pequeno, mas são sacerdotes muito poderosos, porque eles tinham muitas posses, eles tinham muito dinheiro. E esse dado é fundamental justamente porque a gente entende que eles foram muito ardilosos no jogo político. Exatamente. E eles eram ardilosos no jogo político tanto que fizeram aliança com os romanos. Esse dado é importante, gente. Eles estavam ao lado do poder imperial. Eles não batiam de frente contra esse poder. Esse ponto é interessante, tá? Justamente pelo fato de que eles não vão fomentar a ideia da ressurreição dos mortos. Por que não, João Cláudio? Exatamente pelo seguinte motivo. Toda esta noção de ressurreição, ela vem como dado revelado na experiência de Israel, justamente no momento em que Israel está sofrendo uma perseguição grandiosa por parte dos gregos. Esse fato é muito importante a gente entender, porque para a Bíblia, no Antigo Testamento, não havia de forma clara toda a noção de ressurreição revelada. E aqui eu quero só abrir um parêntese, a revelação de Deus ela vai se dando num processo gradual ao ser humano inserido na história. E aí o mistério da ressurreição, que é parte da revelação, também é assim. Então, para o judeu no Antigo Testamento, para o israelita, qual era a ideia? A vida tinha que se dar aqui.
Exatamente. E a vida tinha que se dar também na continuidade com a sua posteridade. Então você teria filhos, seus filhos também, e assim o seu nome não se apagaria da história. Agora, quando eles estavam sob o domínio dos gregos, lá pelo século II a.C., quando os gregos estavam matando todos aqueles judeus que não aceitavam a fé grega, a religião de Zeus e dos outros deuses gregos, eles começam a pegar elementos daquilo que vai ser conhecido como literatura apocalíptica. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso para explicar para vocês. E eles juntam com o elemento profético. Exatamente. E aí é que então há o processo da compreensão de que a vida daquele que vive com Deus é uma vida que, uma vez que ele a perde, ele vai ter a recompensa da ressurreição. Basicamente, esse é o mecanismo do pensamento da ressurreição no período dos gregos. O que vai acontecer é que os grupos judaicos existentes vão divergir um pouco a respeito de como é que vai ser essa ressurreição, de como é que faz para o sujeito ressuscitar, não é? Se ele tem que lutar de forma armada ou se ele tem que resistir de forma pacífica. Tudo isso é um debate desta época, pouco antes dos romanos tomarem o poder naquela região. Então esse dado é muito importante, hein, pessoal? E aí, os saduceus, sabendo que o discurso da ressurreição é um discurso muito forte para encorajar as pessoas a lutarem, eles que estavam no poder, unidos aos romanos, claro, eles vão dizer: ressurreição não existe. Porque se eles afirmam que sim, eles encorajam pessoas a darem a sua vida pelo processo de libertação, mesmo armada, dos judeus em relação aos romanos. Então, por conta deste poderio que os saduceus tinham, é que eles vão ter esse discurso muito contundente, contrário à ressurreição. Agora, é muito interessante que nós também sabemos a respeito dos saduceus e do seu pensamento por conta dos textos extra-bíblicos, ou seja, textos que estavam fora da Bíblia, como, por exemplo, um texto famoso daquele grande historiador chamado Flávio Joséfo, que é o livro que ele escreve chamado Antiguidades Judaicas. E lá no Antiguidades Judaicas, no capítulo 18, no número 16, ele diz assim: mas a doutrina dos saduceus é a seguinte, que as almas morrem com os corpos, nem consideram a observação de nada além do que a lei lhes ordena, pois acham que é um exemplo de virtude disputar com os professores de filosofia a quem frequentam. Mas essa doutrina é recebida apenas por alguns, ainda por aqueles que ainda são da maior dignidade, mas eles são capazes de fazer quase nada de si mesmos, pois quando se tornam magistrados por serem relutantes e pela força, às vezes obrigados a ser, se viciam nas noções dos fariseus, porque a multidão não o suportaria. Bom, o que eu destaco aqui são duas coisas fundamentais que Flávio Joséfo fala. Uma, que eles não acreditavam de fato na ressurreição. E dois,
Flávio Joséfo vai dizer que eles apenas observam a lei. E lei aqui é a Torá. A Torá é composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia no Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ou seja, eles não liam os profetas, nem liam os demais escritos do Antigo Testamento como obras a partir das quais eles podem pensar, refletir e viver a fé. E esse é um dado importante, pessoal, justamente porque Jesus vai citar um exemplo da Torá lá do livro do Êxodo, justamente para falar da ressurreição, fazendo uma interpretação muito profunda e inclusive à luz também de alguns outros textos extra-bíblicos que já eu vou falar com vocês. Mas vamos lá. E os saduceus? O que aconteceu com os saduceus? Os saduceus, eles foram dizimados justamente quando os romanos, na guerra judaica, destruíram o templo. Quando foi isso? No ano 70 depois de Cristo. Então, quando o templo é destruído, os saduceus, que eram sacerdotes, já não tem mais onde prestar o seu serviço religioso, e aí o grupo então passa a não existir mais, ok? Bom, um outro dado para a gente poder terminar essa parte em relação aos saduceus é que dentro dos textos judaicos, na Mishnah, no Talmud, não é? E também naquilo que vai ser um texto apócrifo do Antigo Testamento, que são os Salmos de Salomão, os saduceus não vão ser muito bem vistos pelos fariseus, não. Eles vão ser vistos assim com muito, com certo até desprezo. Esse dado é interessante. Embora eles fossem liderança, eles eram vistos assim com um certo desprezo, ok? Bom, vamos então avançar agora e compreender de forma mais profunda esta questão da ressurreição dos mortos. Vamos lá, gente, o texto é profundo. Percebe que ele necessita de elementos para que a gente possa compreendê-lo. Então, eles vão colocar Jesus à prova aqui e vão interrogá-lo utilizando o texto da Torá. E eles vão usar o argumento daquilo que é conhecido como a lei do levirato. A palavra levir vem justamente de duas palavras latinas que designam o homem que é o cunhado. Como assim? Essa lei, lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 a 10, diz que uma mulher se casa com um homem. Esse homem morre. O irmão desse homem é o levir, né? Ele vai fazer o quê? O cunhado, ele vai ficar com ela, para que ela possa dar descendentes ao seu irmão. Tá claro isso? Isso é muito importante. E aí o que os saduceus vão fazer aqui? Eles vão utilizar um argumento que vai radicalizar. E vai dizer assim, vai acontecer isso, Jesus, 7 vezes, tá? 7 vezes. E essa mulher, por fim, chegou a morrer. Se eles ressuscitarem, quem vai ter direito sobre ela? Olha isso, gente. Eles vão questionar a ressurreição em cima dessa lei no Antigo Testamento. E aí Jesus, então, o que ele vai fazer? Ele vai questioná-los. E Jesus vai questioná-los usando o próprio Moisés, o próprio texto da Torá. E ele vai citar aquele texto no qual Moisés sobe ao monte e lá se encontra com Deus na sarça ardente. Em Êxodo,
capítulo 3, a partir do versículo 1. E Jesus vai fazer uma interpretação bastante interessante de algo que aparece no diálogo entre Moisés e Deus. Lá há a expressão o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E aí Jesus vai dizer, ora, Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. E se é assim, significa que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. Porque aí que vem o detalhe interessante. Porque dentro do Antigo Testamento é dito, eu sou. Não eu fui o Deus deles. Eu sou. E aí a ideia que está posta é essa. Se ele é o Deus, ou seja, se ele é naquele momento o Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac, pessoal, qual é a ideia? Eles só podem estar vivos. O verbo está no presente. É essa a jogada de Jesus. Jesus faz essa interpretação. E aí há algo interessante. Esta concepção de que Abraão, Isaac e Jacó estavam vivos com Deus é uma visão justamente que circulava naquela época já. E circulava num livro apócrifo, que é o 4º livro de Macabeus, lá no capítulo 7, versículo 19, e no capítulo 16, versículo 25. Exatamente isso, pessoal. Exatamente. E o livro dos Macabeus é escrito justamente quando, naquele momento em que os gregos estão dominando aquela região onde vivem os judeus, estão massacrando. E é naquele momento, então, que a revelação da ressurreição vai aparecer, e aqui está a constatação. Olha o que dizem no 4º Macabeus. Esse 4º Macabeus não está na Bíblia, nem protestante, nem na Bíblia católica, mas está na versão grega do Antigo Testamento, que é a Septuaginta. Diz assim, porque creem que, como nossos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, não morrem para Deus, mas vivem para Deus. E aí na outra referência diz, eles também sabiam que aqueles que morrem por causa de Deus vivem para Deus, assim como Abraão, Isaac e Jacó e todos os patriarcas. Ou seja, havia a crença de que Abraão, Isaac e Jacó estavam vivos com Deus. Jesus então está tomando isto como argumentação para falar a respeito justamente da realidade da ressurreição. E é muito interessante que lá em Romanos, capítulo 6, versículo 10, expressões correlatas a essas de 4º Macabeus, que eu acabei de citar para vocês, vão aparecer. O apóstolo Paulo usa uma linguagem muito própria quando ele diz assim, pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Ele está falando de quem? De Jesus. E aí há um dado muito interessante. Ele está se referindo à ressurreição do Senhor. Então, Jesus apresenta a realidade da ressurreição como uma verdade que não pode ser negada. E vive esta ressurreição todo aquele que nele crê e vive segundo aquilo que é o seu direcionamento. Então pensa nisso. Você tem vivido segundo a vontade de Deus expressa em Cristo Jesus, na força do Espírito? Pensa nisso e Deus te abençoe e até amanhã com a graça de Deus. Valeu!